just a day or two before that, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham. Apenas 1 ou 2 dias antes disso, Deus tinha aparecido a ele e ele disse, mudarei o seu nome agora de Abrão para Abraão. See, G-R-A-H-A-M is 6 letters, man. Veja, G-R-A-H-A-M são 6 letras, homem. But A-B-R-A-H-A-M is 7. 7 letters. H-A-M. Ending with the H-A-M. Mas A-B-R-A-H-A-M são 7 letras. H-A-M, terminando em H-A-M. Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said. Agora, aqui em cima na igreja espiritual teve um lá que foi a Abraão. E note o que ele disse. He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A-S-A-R-A-H. Where is thy wife Sarah? Ele disse, Abraão, não Abrão. Abraão, onde está a tua esposa? Não S-A-R-A-I. S-A-R-A, onde está a tua esposa Sara? Watch what he said. She's in the tent behind you. Observe o que ele disse. Ela está na tenda atrás de ti. And he said, I'll visit you. I'm going to visit you. E ele disse, eu te visitarei. Eu vou te visitar. See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made. Está vendo esse pronome pessoal, aquele de acordo com a promessa que ele havia feito? That was God. He said, I'm going to visit you. Esse era Deus. Ele disse, vou visitar-te. And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself. E Sara, de um modo que todos entenderíamos, riu secretamente consigo mesma. She said, me an old woman, 100 years old, my Lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks. Ela disse, eu, uma mulher velha, 100 anos, o meu senhor, que era Abraão, velho também, passou do tempo de vida, como de jovem. Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old. Disse, ora, não poderíamos mais ter prazeres assim. Eu sou velha e ele é velho. And said, we couldn't have that. He said, these things couldn't be. E disse, não poderíamos ter isso. E disse, como? Estas coisas não poderiam ser. And the man, God in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt saying these things in the tent behind? E o homem, Deus em carne humana, disse, por que Sara riu e duvidou, dizendo estas coisas na tenda atrás dele? Now watch, if that isn't the same ministry that Jesus Christ had. Agora observe se esse não é o mesmo ministério que Jesus Cristo teve. He looked out upon the audience and perceived their thoughts. Ele olhava para a audiência e percebia o pensamento deles. He told Peter who he was and what his father's name was. Told Nathaniel. Ele disse a Pedro quem ele era e qual era o nome de seu pai. Disse a Natanael. Told the woman at the well. When he said, go get me a drink, or bring me a drink. Disse para a mulher junto à fonte quando ela disse, ele disse, vá buscar-me de beber, ou traze-me de beber. She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another. Ela disse, Senhor, não é de costume tu conversares com vocês, judeus, conversarem com os samaritanos. Não nos comunicamos uns com os outros. Ele disse, mas se soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. A conversa continuou. Ele disse, vá buscar seu marido e venham aqui. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, bem dissestes, pois tiveste 5. She said, sir. Ela disse, Senhor. Look at the difference between that and them priests of that day, that council, living in the glare of another day. Veja a diferença entre isso e aqueles sacerdotes daquele dia, aquele conselho vivendo no brilho de outro dia. They said this is the devil. They had to answer their congregation to something, because it required that. Eles disseram, este é o diabo. Eles tiveram que dar alguma resposta à congregação deles, porque exigia isso. Mas o que a coitada desta pequena mulher, aquela semente predestinada que se encontrava em seu coração,
Ela estava saturada daquele negócio. Ela havia ido para as ruas como prostituta. But when she seen that, she said, Sir, I perceive that you are a prophet. Mas quando ela viu isso, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. We haven't had one for 400 years. And we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do. Não temos tido um faz 400 anos. E se nos diz que é quando o Messias vier, serão essas coisas que ele fará. Oh my, that seed laying there jumped to life. Why, it didn't need no interpreting. Oh, que coisa! Aquela semente que se encontrava ali saltou para a vida. Por quê? Não precisava de nenhuma interpretação. Jesus said, I'm he that speaks to you. That didn't need no interpreting. Jesus disse, sou eu que falo contigo. Isso não precisava de nenhuma interpretação. He had done the miracle and had testified that he was that Messiah. He bore record exactly what God had promised. Ele tinha feito o milagre e tinha testificado que ele era aquele Messias. Amém. E deu testemunho exatamente do que Deus tinha prometido. Lord, your God shall raise a prophet like me, said Moses. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, disse Moisés. What was it? A vindication of the Scripture. O que foi isso? Uma vindicação da Escritura. She ran into the city and said, Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ? Ela correu para a cidade e disse, vinde, vede um homem o qual me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Cristo? Isn't this him? He told me what I've done. Não é este ele? Ele me contou o que fiz. Now notice, Jesus, that was him up there in that man. That had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent. Agora note, Jesus era ele lá naquele homem que estava com suas costas voltadas para a tenda. E disse o que Sara estava pensando dentro da tenda. The Word of God says in Hebrews the 4th chapter, that he says this. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4 que ele diz isto. The Word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the solder and the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. A palavra de Deus é mais eficaz e penetrante que uma espada de dois gumes, cortando até a divisão da medula do osso, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. It's the Word! And every time that a prophet came, he come with the Word. And he was the Word for that age. É a palavra! E toda vez que um profeta vinha, ele vinha com a palavra. Ele era a palavra para aquela era. What did he do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart. E o que causava isso? Um profetizador que discernia os pensamentos que estavam no coração. It done it in Jesus Christ because he was the fullness of the Word. Assim foi em Jesus Cristo porque ele era a plenitude da palavra. And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem. The Spirit of God would come upon the earth in the form of human beings. O Espírito de Deus viria na terra em forma de seres humanos. God manifested in human flesh. Amen. Do you see it? Deus manifestado em carne humana. Amém. Você vê isso? And would do the same thing that God did in human flesh at Sodom. E faria a mesma coisa que Deus fez em carne humana em Sodoma. Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came. Lembre-se, eles estavam esperando um filho prometido. E logo após isso, o filho prometido veio. That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that? Esse foi o último sinal que Sodoma e o grupo de Abraão viu antes do filho prometido chegar. Você notou isso? And now the church spiritual has come to that hour. E agora a igreja espiritual chegou a essa hora. Somebody said, Brother Branham, did you say that was God? Alguém disse, irmão Branham, o Senhor disse que aquilo foi Deus? The Bible said it was God. It don't need no interpreting. A Bíblia disse que foi Deus. Não precisa de nenhuma interpretação. He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. Elohim, the all-sufficient one. Ele é Elohim. Foi disso que Abraão o chamou. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Elohim, o todo-suficiente. He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim.
Ele foi o primeiro, o último, o começo, o fim, Elohim. Abraham called him Elohim. Abraão o chamou de Elohim. God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim. Deus em letras maiúsculas em hebraico, Elohim, justamente como no princípio. Graças a Deus, né? Vamos ler a escritura aqui de Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito, esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga
de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Graças a Deus. Agora, que o Senhor abençoe a sua palavra. Agora quero daí tomar um texto, uma só palavrinha de 5 letras. Sinal. Sinal. Eu quero falar sobre a palavra ou ensinar esta lição. Esta lição de escola dominical sobre a palavra sinal. A Bíblia diz aqui, e o sangue vos será por sinal, e nós queremos usar a palavra sinal. Agora sabemos quando eu olho no relógio, e quando chegar a hora, bem, tenho muitas escrituras anotadas aqui, então não, e sabendo que não estarei com vocês por algum tempo, disse o irmão Brana, e como sabemos se esta não é a última vez que alguns de nós estaremos reunidos, então vamos procurar nos aproximar de Deus, nos aproximar disso reverentemente. Sei que é difícil. O Senhor nos deu uma agradável manhã agora. Também para o culto agradável mesmo. E vamos tentar concentrar agora em tempo do que falaremos para então, se houver alguma coisa aí que o Senhor queira que vocês fiquem sabendo, que isso lhes seja entregue. E não estamos de pé aqui somente para ser vistos. Nunca vimos aqui para que os demais vejam que tipo de roupas estamos usando. Nós vimos aqui para uma coisa. Como nosso irmão faz aquela oração, estamos aqui para ouvir a palavra. A palavra que vem a nós. Nós queremos isso porque essa é a única coisa que vai significar algo para nós. Algo que vai ser substancial. Algo que vai nos ajudar. E somos uma gente moribunda. Todos os seres humanos estão rumando à eternidade. E então temos este tanto de tempo para tomar nossa decisão por qual estrada vamos seguir. E a estrada está diante de nós. Podemos tomar qualquer lado que desejarmos escolher. Essa é a maneira que ele determinou para Adão e Eva. E essa é a maneira que ele determinou para nós. Deus determinou um caminho para nós. Agora, que caminho você está buscando? Eu estou buscando o caminho do alto. Você deve buscar o caminho do alto. Você deve tomar a substância da palavra. Você deve comer da palavra. Você deve se alimentar da palavra. Nós devemos nos encher da palavra. Nos tomar tempo somente com a palavra. O problema é que nós estamos tomando tempos com outras coisas. Nós podemos falar qual é a novela atual, qual é a novela mais assistida, quem é o ator mais famoso, quem é o jogador mais famoso, mas pouco sabemos da palavra. Porque a palavra parece que não tem mais importância. E é ela que é o sinal para nós hoje. Mas ela não tem importância, não é? Deus determinou uma maneira para nós seguirmos. E esta maneira é a palavra. E esta maneira é Cristo. Esta maneira é olhar para Jesus. Mas nós não temos tempo para Ele, não é? Nós temos tempo para todas as coisas, mas para Ele? No que você tem gastado o seu tempo? No que você tem colocado o seu tempo? Certa vez eu estava meditando na mensagem do desespero, lendo essa mensagem, o sinal a qual estou lendo aqui, e já falei isso várias e volto a repetir.
Nós temos tempo, nós vemos o mundo lá fora. Se eles saem de seus trabalhos, eles saem, eles esquecem o cansaço. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão participar de suas confraternizações, eles vão jogar bola depois do trabalho. Não existe cansaço para eles nesse aspecto. Mas quando se fala para nós irmos à igreja, termos um tempo de oração, eu estou cansado. O trabalho ficou tarde. A oração não é só dentro lá da igreja, é na sua casa também. É no seu lar. Ler a Bíblia é no seu lar. Ler a mensagem é no seu lar. Meditar, falar com Deus é no seu lar. É em espírito, é em verdade. É no seu lar. Mas nós não temos tempo para ele, não é mesmo? É uma perca de tempo. A Bíblia, Jesus virou uma perca de tempo para muitos. As pessoas têm perdido o significado disto. Sendo que Jesus é o único caminho que nós temos para ir para a eternidade. O que será de nós, meu irmão, minha irmã, meu amigo? O que será de cada um de nós? Nós trabalhamos o ano todo. Nós trabalhamos a semana toda e não temos tempo para Jesus. Devemos recordar, seja o que for que façamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. Você pode ser muito inteligente, como há muitas pessoas inteligentes, mas saiba de uma coisa, elas irão morrer com a sua inteligência. Você pode saber muitas coisas que o outro, que eu não sei, mas você morrerá com o seu conhecimento. Agora te digo, se você tem Cristo, irmão, você não morrerá, mas você dormirá nele e ressuscitará quando ele chamar. Agora, se nós obtermos todas as coisas que este mundo oferece, seja o trabalho, seja o conhecimento, seja inteligência, seja riqueza, seja o que for, você morrerá e isso ficará. Isso tanto pode se ganhar como pode se perder rapidamente. Mas Cristo você não perde. Você o perde se você dá as costas a ele, se você blasfema contra ele. Mas ele você não perde. Você é o homem que afasta Deus dele. É o homem que se afasta de Deus. Deus não se afasta do homem. Então devemos recordar, seja o que for que façamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. Então, se Ele é a única coisa que há para aguardarmos ansiosamente, então seríamos os mais nécios em não aceitar isso. Seríamos e estimar isso. Se Ele é a única coisa que há para aguardarmos ansiosamente, então seríamos os mais nécios em não aceitar isso. Irmão, não seja tolo. Não seja tolo. Não seja tolo, meu amigo, de rejeitar isto. Anseie por isso. Anseie ter Cristo na sua vida. Anseie ter Ele em seu lar, na sua casa. Anseie ter Ele no seu coração. Você tem que estimar isso. Não é só aceitá-lo. Dizer eu creio em Deus, eu aceito Deus. Mas chega-se a algo maior que isso. Depois que você o recebe, não vá colocá-lo na prateleira. É para ser usado. Jesus é para ser usado. A palavra é para ser usada. Mas você tem a Bíblia na prateleira.
Você gritou na igreja, você se alegrou na igreja, você pulou na igreja, mas chegou em casa, você o deixou na prateleira. Ser cristão não é só lá dentro da igreja, não é só lá dentro do templo, porque o templo que Deus mora é nesse templo de carne. Aí, você. Então zele por esse templo. Mulher, zele por esse templo que Deus, esse templo que você é, esse templo de Deus. Não vá se deleitar, se jogar no mundo, não. Não vá pensar que as festinhas do mundo vai te salvar, vai te ajudar ou te trazer algum consolo. Você, homem. Não vá se jogar em fornicações, em deleites e tudo mais. Não vá, entre na palavra. Discorra da palavra. Sature-se dela. Encha-se dela. Discorra em lê-la. Isso não é uma perca de tempo. Isto é a eternidade. Isto é estar em lugares celestiais quando você se senta para ficar em espírito, para ficar lendo a palavra, para ficar ali meditando na palavra. Isto é estar em lugares celestiais. Seria como ir ao médico, né? Depois que você o recebe. Essa é a maneira que ele determinou para nós. Depois que você o recebe, não vá colocá-lo na prateleira. É para ser usado. O Espírito Santo, aquilo que Deus te dá é para ser usado. Seria como ir ao médico para que receite remédio e então colocá-lo na prateleira. Se lhe foi receitado o remédio, tome o remédio. Se houver uma doença incomodando e este médico é para ajudá-lo, tome o que ele lhe dá. E justamente da maneira que ele diz para ser tomado, porque às vezes só alguns minutos causa grande diferença na maneira que é para ser tomado e como sabemos. Mas neste caso, hoje, um só minuto em sua decisão pode determinar seu destino eterno. Tome-o exatamente como Ele o dá. Tome a Deus como Ele o dá. Não vá tomá-lo de qualquer forma. Não vá tomar Ele desreguladamente. Deus tem uma ordem. Deus é um ser ordenado e seu povo deve ser ordenado. Deve trabalhar em ordem. Deus não se dá, não se leva por emoçõezinhas, por arrepios. É algo maior. Você vai ao médico, o médico te receita lá o remédio que deve ser tomado para aquela enfermidade. Você deve tomá-lo nas horas que ele colocou. Se ele disse que é em 6 horas, tome a cada 6 horas. Se ele disse que a cada 12 horas, tome aquele remédio a cada 12 horas e você confia que aquilo lhe trará melhor, lhe deixará melhor. E quando o Espírito Santo vem sobre você, quando ele desce e você o aceita, se isso é sua decisão, pode determinar o seu destino eterno. Tê-lo ou não tê-lo, usá-lo ou não usá-lo. Usar a Deus. Ele gosta de se manifestar em seus filhos. Mas o que é que você tem manifestado? Que tipo o que é que você tem tomado? Você tem tomado da palavra? Você tem tomado, ou você tem tomado de murmúrios? Você tem tomado de difamações? Você tem tomado de discussões? Esses são os remédios que você tem tomado. Deus tem um remédio para nos dar e é o Espírito Santo. É tudo o que nós precisamos. Mas nós temos outras ocupações. Nós temos outras ideias. Nós temos outras impressões.
Aonde nós vamos parar desse jeito? Como vamos viver desse jeito? Oh, irmão, Ele está aqui para nos ajudar, para nos dar força. Agora vai de você pensar e entender o que Ele tem para nos dar. Ele está aqui para nos dar a sua palavra. Creia na sua palavra. Não rejeite a sua palavra. Viva a palavra. Isso é importante, viver a palavra. Agora veja isso por um minuto. Tome isto agora por alguns minutos. Tomar Deus em sua palavra. Agora veja, um sinal. O sangue vos será por sinal. Agora, primeiramente, o que é um sinal? É uma palavra que comumente usamos entre nós, que falamos inglês, principalmente aqui nos Estados Unidos, o irmão Branham disse. Um sinal realmente o dicionário diz que é um indicativo. É um indicativo de uma passagem, preço pago. Veja que a passagem, ou um preço requerido que foi pago. Isso é um sinal. E que sinal você carrega? Deus tem pago este sinal. Deus nos deu um sinal. Mas há vários tipos de sinais, né? O mundo tem seus sinais, mas há um sinal que realmente te leva para a eternidade, que te guarda. Um sinal que você foi comprado. O sinal é como uma passagem de estrada de ferro ou uma passagem de uma empresa de ônibus. Você entra e compra a sua passagem e então lhe dão um bilhete. Então esse bilhete não pode ser usado para mais nada a não ser naquela companhia férrea. E é um sinal para a companhia férrea que você pagou sua passagem. É um sinal. E você não pode usá-lo para mais nada. Não serve para nenhuma outra companhia. Só serve para aquela companhia. E é um sinal. Agora, aqui do que estamos falando, aonde começamos, está Deus dizendo a Israel, o sangue do cordeiro é um sinal para você. O cordeiro para Israel, ferido, foi o sinal requerido por Jeová. Teve de ser o sangue. Deus fez um sinal e o deu a Israel. E nenhum outro sinal serve. Veja, não pode ser reconhecido. Para o mundo, isso é uma loucura, mas para Deus essa é a única maneira. Esse sinal que Deus dá, para o mundo é uma loucura, mas para Deus essa é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tem de estar aí, você não pode receber o sinal até que a passagem tenha sido paga. Então você é um possuidor do sinal, o que lhe concede o privilégio de ter um passe livre. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Que tempo, que privilégio é conhecer que você traz por dentro o passe. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa é a única coisa que ele reconhecerá. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar o seu lugar. Nenhum substituto, nenhuma denominação, nada mais. Ele requer isso. Deus disse, verei unicamente isso. Deus não vai ver a placa de sua igreja. Deus não vai ver as coisas que você coloca na internet, não. Ele vai ver o sinal, se ele está exposto em você, se ele está aplicado. Hoje nós falamos de internet e redes sociais e tantas outras coisas. Deus não olhará isso. Deus olhará o sinal. Agora, o que é que você está carregando? Pregue o Evangelho, viva o Evangelho. Nós devemos viver o Evangelho, nós temos que estar confrontados com isso. O Espírito Santo requer testemunhas verdadeiras dele.
Mas há tantas pessoas que dizem ser testemunha que negam a sua palavra, negam a maneira que ele coloca para nós. Não importava o quanto eram justos, o quanto eram bons, quanta instrução tinham, como se vestiam, o sinal era a única coisa. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. O sangue era um sinal de que o requisito de Jeová havia sido cumprido, que havia sido preenchido. O sangue representava o sinal. O sangue era o sinal, vem lá no Egito. Não importava quão justos fossem aqueles homens, quão bom inteligentes eles eram, ou quão rico fosse, não interessa. Se eles não tivessem um sinal ali na porta, Deus entraria ali com a morte. Mas aquela casa que tivesse o sinal ali aplicado, Deus os guardaria. Deus passaria por eles e nenhum mal lhes aconteceria. O que é que está acontecendo? Nós precisamos aplicar o sinal. Nós falamos tanto do sinal, não falamos? A igreja fala tanto em ter o Espírito Santo, mas você aplica o Espírito Santo? Você expõe ele? Eu tenho exposto o Espírito Santo? Eu tenho aplicado o Espírito Santo? Pergunte isso também para você mesmo. O Espírito Santo tem se agradado com essas condições que você está vivendo? Com essas doutrinas falsas, com esses ensinamentos frouxos do Evangelho? Que tudo é bom, que Jesus é bom, que vai te dar riqueza e vai dar tanta coisa. Esse evangelho fraquinho. O verdadeiro evangelho foi exposto com sangue. Sangue dos apóstolos, primeiramente o sangue de Cristo, depois os apóstolos que foram testemunhas, e de mais de 68 milhões de cristãos que deram a vida por Cristo, porque eles expunharam o sinal. Mas o que é que nós, nesse tempo final, temos feito? O irmão Brana pregou essa mensagem desesperadamente. Ele entra na mensagem de desespero e fala que a igreja deveria entrar em desespero, beliscar a consciência. Mas nós estamos muito sossegados. Nós estamos preocupados com as coisas que estão acontecendo no mundo, sendo que Jesus já nos adiantou o que aconteceria. É hora de nós entrarmos em oração, no Espírito, e buscar a Cristo, buscar o seu poder, buscar o que Ele tem para nós. Entrar em desespero e entrar para que esse sinal seja manifestado. Porque Ele só vai vir buscar aqueles que têm o sinal. Deus havia dito que no dia que dele comerdes, falando lá de Adão e Eva, esse dia morrereis. E tinha havido uma vida que foi tirada em substituição à vida do crente. Deus, em misericórdia, aceitou um substituto pela vida da pessoa corrompida. Quando seu filho havia corrompido com o pecado de não crer na palavra, então Deus, que é rico em misericórdia, fez um substituto. E isso consistia de algo ter de morrer em seu lugar. Nada mais surtiria efeito. Foi por isso que as maçãs e pêssegos de Caim e assim por diante não surtiram efeito. Tinha de ser uma vida que tinha sangue nela, e a vida houvesse saído do sacrifício. E agora o sangue era o sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Agora, o que Deus requeria? A vida. E o sangue mostrava que tinha havido uma vida que foi tirada. Então, o sangue era o sinal que a vida havia sido oferecida, que algo havia morrido, o requisito de Deus que uma vida tinha sido oferecida. E o sangue tinha sido vertido, e o sangue representava o sinal de que a vida havia se ido. A vida do animal do qual Deus havia falado devia ser tirada. Era o sangue que representava o sinal, vem.
O crente adorador era identificado com seu sacrifício por meio do sinal. Não desejo me demorar muito nessas pequenas citações, mas o que poderia se tornar o culto todo com uma delas. Mas quero parar aqui um momento para expressar isso. O crente tinha de ser identificado com seu sacrifício. Vem, se você unicamente um sacrifício e feito em algum lugar lá, ele o tinha oferecido, mas ele tinha que estar identificado nele. Francamente, ele tinha de colocar suas mãos sobre ele, em primeiro lugar, para identificar-se com seu sacrifício. Então o sangue era colocado onde ele pudesse ficar sob o sangue. O sangue devia estar sobre ele, e aquele era um sinal que ele tinha identificado, culpado, e tinha provado que um substituto inocente tinha tomado o seu lugar. Que lindo quadro! Oh, um redimido! Veja, a justiça tinha sido comprada e o requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. E Deus disse: agora requererei tua vida. E então, quando a vida havia pecado, então o substituto inocente tomava seu lugar. E era um animal de sangue, não maçã, pêssego. Isso deveria deixar absolutamente claro para toda a semente da serpente, para todos a semente da serpente, que era sangue. E este sangue não poderia vir da fruta, vinha de um substituto inocente, e a vida saía também, e a vida saía também em seu lugar, e o sangue era o símbolo que o animal havia morrido e o sangue havia saído. Veja, você não era as frutas de Caim, mas era o sangue que representava ali o sinal. Não é quão bela é sua igreja, ou se ela é respaldada de ouro, sacrifícios belos, bonitos que o mundo tem. Mas Deus requer o sinal em cada crente. Oh, você deveria estar preocupado com este sinal. Você deveria estar preocupado em obtê-lo e aplicá-lo e expô-lo. Nós deveríamos estar preocupados com isto. Mas nós preferimos as coisas lá de fora, não é mesmo? Nós preferimos as condições lá de fora, que são mais fáceis, os pensamentos, os credos, os dogmas que são mais bonitos. As ideologias dos homens. Não se pode falar mais de vestes. Não se pode falar mais. Eles têm medo de falar a verdade. Por isso que o mundo vive em uma mentira, porque tem medo de falar a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que falar a verdade. Você tem que mostrar o que a palavra está reprovando. Você não pode deixar o pecado entrar na igreja. Ó pregador, nós como os ministros do evangelho, nós temos que estar atentos e não deixar o pecado, o mundo entrar dentro da igreja. Para atrair as pessoas, nós temos que mostrar que nós somos pecadores, que precisamos de um arrependimento, e Deus tem dado um caminho provido para nós nos arrependermos, para você ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados. Mas você fica aí atolado nessas doutrinas de homens, criada por homens, enquanto a palavra está aqui na sua frente, e você prefere aquilo ali ainda. Prefere voltar ao lixo. Prefere voltar à carniça. A palavra de Deus, ela tem entrado num ouvido e saído pelo outro, porque eles não dão mais atenção a isso. Oh, que coisa! Vamos tomar Deus em sua palavra. Vamos tomar Jesus. Aleluia. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe nesse momento. Que Deus nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê força a
cada instante de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe. Amém. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vai fazer? Eu também não sei. Oi, tu, é só orar, mas se orar, o céu vai mover, mas se orar, Deus vai responder. Mas se orar, Deus vai agir, Deus vai agir, vai entrar na cova e os leões vão dormir durante aquela noite. O rei não descansou por causa de Daniel, até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, morrendo ou morrer. Mas se orar, o céu vai mover. Mas se orar, Deus vai responder. Mas se orar, Deus vai agir, Deus vai agir, vai entrar na cova e os leões vão dormir. Daniel caiu na cova e o povo se espantou. Passaram horas e minutos, sem gritos se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Ficou maravilhado com Daniel a dizer. Naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que os leões davam em mim, eu senti